saúde e bem-estar. A terapia celular CARD-TTEL tem obtido aí resultados importantes no tratamento de alguns tipos de câncer por meio da reprogramação das células de defesa do corpo. O tratamento consiste em retirar e isolar os linfócitos T do paciente, ativá-los, programá-los para conseguirem identificar e combater o câncer e depois inseri-los de volta no organismo da pessoa. Todo o processo pode durar aí cerca de 2 meses. Para a gente entender melhor como é que funciona esse tratamento, a gente conversa agora com o coordenador de hematologia e terapia celular do Complexo Hospitalar de Niterói, Jacques Kaufmann. Bom dia, Jacques. Bom dia, doutor Jacques. Seja bem-vindo. Bom dia a todos. Bom dia. É um prazer estar com vocês aí nessa manhã. Prazer é nosso. Aliás, para falar de um assunto revolucionário que vem trazendo, portanto, novas expectativas de cura para muita gente. Então, para explicar para os nossos ouvintes, simplificando, é CARD-TCEL o nome correto, é? CARD-TCEL. CAR-T-cell. Na verdade, é o linfócito T. Então, é receptor em inglês, Chimeric Antigen Receptor. Então, é o T. E cell é o linfócito T do nosso organismo que nós reprogramamos e nós infundimos de novo. Então, nós falamos CAR-T-cell, que é a terapia celular que está revolucionando aí alguns cânceres hematológicos e no futuro, talvez algumas doenças autoimunes também, já está vindo para algumas doenças reumatológicas e alguns tumores sólidos também já tem estudo. E para que tipo de câncer essa terapia está sendo usada, hein, doutor Jacques? Hoje ela está aprovada no Brasil, a gente tem uma aprovação para alguns cânceres do sangue. Então nós temos a aprovação para um tipo de câncer dos gânglios linfáticos, que é o linfoma difuso de grandes células e o linfoma folicular. E também temos a aprovação para leucemia linfoblástica aguda da criança, então até 25 anos, quando a quimioterapia, o transplante não funciona, a gente usa essa terapia celular. E para outra doença também do sangue, que é o mieloma múltiplo, que é dos plasmócitos. Então hoje a gente tem a liberação para esses cânceres do sangue, essas neoplasias hematológicas. São células do próprio paciente, então, não é? Perfeito, são células do próprio paciente. Então nós colhemos a célula do próprio paciente e a gente envia para a manufatura. Então existe um processo que rearranja essas células voltam para o próprio paciente reprogramadas para reconhecer o tumor. E aí elas atacam o tumor já direcionado contra o tumor. E aí a gente tem menos efeitos colaterais porque é uma reprogramação fina contra a molécula que apenas o tumor expressa. Quer dizer que a modificação é feita no laboratório? No laboratório. A modificação é feita em laboratório, então você colhe os linfócitos do paciente e aí nós mandamos, tem a indústria farmacêutica hoje que faz esse tipo de terapia, a gente tem alguns estudos no Brasil também, principalmente no estado de São Paulo, mas no laboratório esses linfócitos, eles são expandidos e esses linfócitos são reprogramados a partir de uma inserção de um gene para reconhecer o tumor. E aí esses linfócitos reprogramados voltam para o Brasil hoje, então voltam para serem fundidos na pessoa os seus próprios linfócitos modificados. Doutor Jacques, esse tratamento ele é feito concomitantemente com a quimioterapia ou só pode ser feito de forma isolada? Então, ele é feito de forma isolada, isso é muito interessante. Então, são pacientes, por exemplo, no linfoma difuso, que não responderam à quimioterapia. Então, são pacientes refratários à quimioterapia ou que recaem à quimioterapia. E aí, ele é feito de forma isolada, uma única vez. Então, a gente faz uma breve quimioterapia antes para diminuir a imunidade, não para atacar o tumor, e infunde os linfócitos. E esses linfócitos não só atacam o tumor, mas eles ficam ali como uma célula de memória. E ficam reconhecendo o tumor e ficam ali permanentemente atacando o tumor para que ele não volte. E com sucesso, aí, por exemplo, nesse tipo de doença, que foi refratária a tudo, a gente tem um sucesso aí de 50%, quando antes isso daí era 0. Então, antes o paciente
estava aí sem uma perspectiva em tratamentos paliativos, sem uma perspectiva curativa, e essa terapia celular vem para uma cura em alguns cenários aí em torno de 50%, por exemplo, no linfoma difuso. Com relação à pessoa para receber esse tipo de tratamento, qualquer pessoa pode ou alguma comorbidade impede? Perfeito, isso daí. Então, ao contrário do transplante, o transplante nós sabemos que a gente não... as comorbidades, maiores comorbidades, impedem um transplante de medula óssea. Então, hoje a gente está até liberado de fazer um transplante até 75 anos. A CAR-T-cell, ela pode ser feita em qualquer faixa etária. Então, nós tivemos pacientes até octogenário tendo feito a terapia celular. Então, paciente de 83 anos que hoje está... a gente pode dizer, com um acompanhamento curada, e que a faixa etária não é um impeditivo dessa terapia celular. Além disso, algumas comorbidades graves, é claro, também a gente pondera, mas a princípio é uma terapia até com algumas comorbidades que pode ser realizada. Então ela entra num cenário de esperança até nos pacientes que não poderiam fazer terapias mais intensas previamente. Com relação a efeitos colaterais, por exemplo, que riscos podem acontecer? Perfeito. Então, os efeitos colaterais a gente tem que mencionar. Então, vai ter uma diminuição tanto dos leucócitos, como das plaquetas e como dos glóbulos vermelhos durante esse processo. Então, pode precisar de tomar transfusão de sangue, transfusão de plaqueta, um risco de infecção. E existe um risco, que é um efeito adverso, que é próprio dessa terapia, que essa célula, quando vai atacando o tumor, ela pode liberar algumas substâncias, citocinas, que a gente chama de síndrome de liberação de citocina. E aí pode dar febre, pode dar hipotensão, mas isso daí é rapidamente revertido, na maioria dos casos, com o tratamento medicamentoso. Existe algum outro efeito neurológico também, né, que essa célula pode fazer aí logo após a infusão, mas também que conseguimos reverter a grande maioria dos casos. São raros os casos que essas complicações levam a algum desfecho desfavorável. Doutor Jacques, geralmente o paciente ele tem muito medo da dor, não é? A pergunta vem logo, isso vai doer ou não vai? Simplificando, dói ou não dói? Não dói, isso daí não dói, não tem nenhuma dor. Na verdade, é uma terapia muito revolucionária. Então, assim, não existe um processo de dor. O que a gente coloca é o catéter, que seria o procedimento mais invasivo, seria a colocação do catéter para colher os linfócitos no inicial, mas o procedimento é indolor, quimioterapia. As maiores complicações são essas que eu reportei, pode ter um pouquinho de náusea, mas é um processo, na grande maioria das vezes, sem maiores complicações durante o período de internação, que dura mais ou menos em torno de 21 a 30 dias de internação nesse processo. Perfeito. Com relação ao tempo, por exemplo, entre a coleta e a aplicação das células, entre um procedimento e outro, qual é o tempo? Perfeito, muito excelente pergunta, porque isso é muito importante, porque são doenças graves, então a gente tem alguns tempos diferentes, então isso depende de quem produz a célula. Então a célula para o linfoma que nós temos e para a LLA, elas estão vindo em torno de 30 dias, então a gente manda a célula para a Europa, essas duas, então, e ela volta em torno de 21 a 30 dias para a infusão. Já a célula que a gente manda para os Estados Unidos, para a manufatura nos Estados Unidos, ela está demorando em torno de uns 60 dias, e isso é muito importante, porque durante esse período nós temos que controlar a doença, porque como eu falei anteriormente, são doenças que não responderam a tratamentos prévios, são doenças mais agressivas, refratária a quimioterapias, refratária a imunoterapia. Então esse desafio aí da célula aí voltar é o desafio de controlar a doença e deixar o paciente bem para receber a célula quando ela volta. Então, como o senhor falou, a Europa e Estados Unidos, quer dizer que o Brasil ainda não dispõe desses equipamentos para esse tipo de operação?
Isso, esse tipo de manufatura no Brasil é apenas do ponto de vista de pesquisa clínica. Então, nós temos uns centros em São Paulo que já fazem, mas fazem em pesquisa clínica. Então, temos um centro com o estudo que já é em aberto, mas só em pesquisa clínica que nós temos no Brasil, principalmente no estado de São Paulo, fazendo estudos clínicos também em leucemia e também em linfoma. Mas no Brasil, apenas em pesquisa clínica, a disponibilidade comercial é apenas sendo no exterior, tanto Estados Unidos quanto Europa. Tendo em vista esses procedimentos, inclusive no exterior, se torna muito caro então, não é? O tipo de tratamento? Perfeito. Então, esse, se for falar qual é o principal obstáculo que nós temos hoje, não é falar sobre a eficácia, não é falar sobre a terapia em si ou sobre os efeitos colaterais, mas sim sobre o custo. Então, o custo é muito alto. Então, a gente tem um custo elevadíssimo dessas células, porque exatamente todo esse processo indo para o exterior. A gente tem as células variando aí em torno de 2,5 milhões até 3,5 milhões, cada produto, então difere do produto. Então, realmente, o custo hoje é o nosso maior obstáculo para fornecer o maior acesso a mais pessoas com relação a essa terapia inovadora. Realmente é bem elevado o custo, né? É bem elevado. 3 milhões? É bem elevado. Pode chegar a 2,5 milhões a 3,5 milhões. Uma célula dependendo do subtipo que nós utilizamos. Doutor, com relação à possibilidade de um dia o SUS encampar e produzir naturalmente essa possibilidade de tratamento via SUS ou plano de saúde? Os planos de saúde não cobrem do momento, não é? Então, hoje o plano de saúde, na verdade, tem uma certa contradição, né? Porque pelo plano de saúde foi autorizado as células como medicação, e aí teria que ser uma aprovação natural pela operadora de saúde, porém teve uma carta da ANS informando que isso era uma terapia avançada, que isso daí não era obrigatório para a operadora de saúde. Então hoje os planos de saúde não estão aprovando de uma maneira regular essa terapia inovadora, e eu acho que o futuro tem um futuro aí de uma produção in-house, que a gente chama, né, que é para os pacientes do SUS. Então tem vários projetos em diversos estados, que é para uma produção local. Então a gente tem aí um projeto aí liderado pela USP de Ribeirão Preto, para uma célula nossa, brasileira, que possa dar acesso aos pacientes do SUS, e vários outros projetos aí também, pensando, tem o Rio de Janeiro também, num projeto próprio, mas ainda muitos em projetos em estágios iniciais, ainda não utilizado na prática clínica atualmente. Para terminar, doutor Jacques, com relação a outras doenças, esse tipo de tecnologia pode ser usado em outras doenças fora do câncer? Pode. Então, isso daí a gente já está trazendo estudos clínicos para algumas doenças reumatológicas, principalmente. Então, por exemplo, o lúpus eritematoso sistêmico, por exemplo, a esclerodermia. Então, já tem algumas doenças reumatológicas sendo utilizadas as células com um benefício que aí, na verdade, é para destruir o sistema imune, para esse sistema imune não atacar a própria pessoa. Então, além das doenças hematológicas, a gente vislumbra um futuro próximo vindo para as doenças reumatológicas e para alguns tumores sólidos. Então, já tem um estudo com câncer gástrico também, com subtipo específico, né, em estudo aí inicial. Então, a gente acha que essa terapia inovadora de CAR-T-cell não vai ser apenas para as neoplasias hematológicas. Vamos vir para as doenças hematológicas, para os tumores sólidos, e vai expandir por uma série de doenças. Então, a gente espera que o custo diminua para podermos dar acesso a mais pacientes. Doutor Jacques, muito obrigado pela sua participação aqui, esclarecedora sobre esse tipo de tratamento revolucionário. É como o senhor disse, que se abre futuramente para maiores possibilidades de pacientes, porque o custo ainda é muito alto, como o senhor mesmo afirmou, não é isso?
Exatamente, que se abra isso e que a gente possa conversar com todos os players do mercado para a gente prover o melhor para os nossos pacientes. Muito obrigado pela sua entrevista, muito obrigado pela sua disponibilidade. Marco Túlio manda um abraço para o senhor, hein? Bom dia, obrigado. Um abraço em todos. Um abraço.